Olá pessoal, tudo bem? Professor Piche apresentando mais uma aula de Física Básica direcionada para o ensino médio. Nosso tópico de hoje refere-se a dióptro plano. Dióptro plano você tem aplicações aí na natureza, que nessa belíssima figura aqui da água cristalina desse rio, juntamente com esses peixes aí, te dá uma noção do que será o nosso conteúdo na aula de hoje. Belíssima figura, você tem um enquadramento perfeito aí, onde você tem uma superfície de separação aí, que separa dois meios, o ar e a água. E o que isso aí tem a ver com o nosso tema? Então vamos para o nosso tema de hoje. Então o dióptro plano, ele é todo o sistema formado por dois meios homogêneos e transparentes, separados por uma superfície plana. Daí nós temos aqui como exemplo, podemos citar o ar e a água de uma piscina, o que se enquadra nessa belíssima figura com a nossa fala. Nós temos aí uma superfície plana de separação, e o ar e a água. Mas também temos no nosso cotidiano outras situações que nós veremos a partir de agora, que nem aqui. A piscina, nós temos ali uma superfície plana que separa o ar da água, e nós temos aí um dióptro plano. Esse dióptro plano aqui é ar, água. Então, todo esse processo do dióptro plano é importante para quê? Então, vamos analisar. Em algum momento, você já colocou dentro de um copo com água um lápis ou uma caneta, não é verdade? Se colocou, você percebeu que o objeto parece estar quebrado para cima quando olhamos de fora da água? Outra pergunta. Então, vamos às respostas. Então, um conjunto constituído por dois meios transparentes, no nosso caso, estamos considerando o ar e a água. E a interface entre eles recebe o nome de dióptro, ou seja, diferentes meios para a luz se propagar, né? Então, a forma da superfície de separação entre os dois meios, que é uma superfície dióptrica, caracteriza o tipo de dióptro plano, esférico, cilíndrico ou etc. Então, nós podemos ter, na maioria dos nossos casos, um dióptro plano, esférico, cilíndrico, entre outros aí. Daí nós temos aqui essa figura, que normalmente você visualiza quando a água é cristalina, né? Você tem o nosso rapazinho aqui no barco, ele está visualizando a lanterna dele quicando a água numa posição aparente. Na realidade, a posição real que ela está quando ela emite luz lá no fundo do lago ou do rio, né, é essa daqui. E na realidade ele está visualizando ela aqui. Então ele tem uma posição aparente da lanterna. E na realidade ela está numa profundidade maior. Então, essa noção também você tem que ter quando for tentar pegar qualquer coisa que está no meio diferente do seu limite de refração, que nem aqui, nesse caso a moça, né? Ela está no meio ar, tentando pegar o peixe no meio água. Só que ela está tentando pegar a imagem do peixe, né? Ou seja, uma elevação do mesmo em relação à posição real que ela está. Por que tem esse erro de posicionamento em relação à posição real? Vamos ver agora. Então nós temos aqui as nossas definições complementares. Tomando como base os meios ar, água, de um lago em repouso, por exemplo, estudaremos a formação de imagens constituídas por um dióptro plano. Inicialmente, o objeto de nosso estudo encontra-se submerso na água, ou seja, o meio mais refringente, o que tem maior densidade, e o observador encontra-se fora dela, no ar, ou seja, meio menos refringente, que é o caso da nossa figura anterior. Sabemos que o peixe submerso do peixe submerso partem raios de luz em todas as direções. Sabemos também que esses raios sofrem refração na superfície da água e chegam aos olhos do observador. Dentre os infinitos raios de luz que partem do peixe, vamos considerar apenas dois raios, tudo bem? Destacados na figura abaixo. Então, os correspondentes raios refratados definem a imagem virtual do objeto. Então aqui nós temos a nossa figura, aqui nós temos o olho do observador, aqui nós temos o nosso peixe, que é o nosso objeto real. Desse objeto real, que é o peixe, nós teremos a reflexão da luz, ou seja, ele se torna uma fonte de luz secundária nesse caso aqui. Esses inúmeros raios que saem do peixe, nós vamos considerar apenas dois. Um que sai de maneira
perpendicular à superfície, ele sofre refração, mas não sofrerá desvio, e um que chega aqui de maneira oblíqua em relação ao normal no ponto de incidência. Daí o que acontece? Como ele está saindo do meio mais refringente para o menos refringente, ele afasta-se da normal. Daí os raios que chegam aqui no olho do rapaz, o nosso olho não tem capacidade de perceber que esse olho sofreu um desvio em relação à sua trajetória original. Para o nosso olho, a interpretação do cérebro, ele continua naquela, ele saiu do outro meio na mesma trajetória que ele chegou no olho dele. Então a trajetória que nós teremos que visualizar em relação ao nosso olho é o prolongamento do raio refratado. Então nós não enxergamos o peixe na posição real que ele está. Nós enxergamos ele no prolongamento do raio que chega até o nosso olho, já que o nosso olho não tem essa capacidade de verificar que essa luz sofreu um desvio ao mudar do meio água para o meio ar. E por isso tem essa posição aparente. O peixe está na profundidade maior, mas visualizamos o mesmo numa profundidade menor. Daí nós temos aqui essa situação também no contrário, né? Quando você tem o observador na água, daí você está visualizando um objeto no ar, tá vendo? O objeto emite luz, nós vamos considerar aqui apenas 2 raios, nesse caso aqui vai ser só um, né? O raio ele teria essa trajetória ao infinito se não tivesse mudança de meio. Aqui está o dióptero, né? Esse dióptero aqui é água. Daí nós temos aqui o que acontece. O raio ele sofreu um desvio. E ao chegar no olho aqui do rapaz, o nosso olho não tem essa capacidade de verificar que o raio foi desviado em relação à sua trajetória original. Então, nosso olho tem uma interpretação que houve uma trajetória única, tanto de um meio para o outro. Então, por isso, nós enxergamos o objeto, que é o ponto P, não nessa posição que ele está acima da água, em uma posição aparente assim. Então, você sempre enxerga no prolongamento do raio refratado que chega até o seu olho. E daí nós temos aqui as equações que possibilitam você verificar a posição aparente nos dióptros planos, né? Então a imagem do peixe é definida como virtual e pode ser formada pela intersecção dos prolongamentos dos raios refratados. Veja que a imagem é formada no mesmo meio em que o objeto está. Podemos ver também que tanto a imagem quanto o objeto estão sobre a mesma reta perpendicular em relação à superfície dióptrica. Portanto, a imagem forma-se mais próxima da superfície. Se você estiver olhando do ar para a água, a imagem se forma mais próxima da superfície. E se você estiver olhando da água para o ar, essa imagem ela se forma mais afastada. Daí nós temos aqui essa configuração para mostrar o que eu estou falando. Então, se nós tivermos um observador aqui, nessa região, ele vai enxergar nesse dióptero aqui a água, o objeto mais próximo da superfície, porque ele está no meio de menor refringência e o objeto está no meio de maior refringência. Se fosse o contrário, o objeto apareceria numa posição, ou seja, na mesma perpendicular que o objeto está, só que mais acima, ou seja, mais afastado da superfície. Daí nós temos aqui a nossa equação do dióptero, né? Então a figura acima mostra a profundidade aparente de um peixe, que é o ponto P. Então, o que seria essa posição aparente? Ó, aqui você tem a posição real do peixe, que nós simbolizamos pela letra P. A posição aparente, que nós vamos simbolizar pelo P'. Esse meio que o nosso observador se encontra, ele é chamado de N' ou N do observador, o índice de refração do meio onde está o observador. Esse N, onde o objeto se encontra, é N do objeto, o índice de refração do meio onde está o objeto. Daí nós temos aqui essas complementações para te dar uma seguridade com relação a isso. Então a figura acima mostra a profundidade aparente de um peixe, que é o ponto P', né? Através da equação de Gauss, temos a possibilidade de determinar a profundidade aparente do peixe. A equação que dá essa possibilidade é a seguinte. Então, nós temos aqui na figura acima, então nós temos aqui esse P', que é a posição aparente do objeto, o P é a profundidade ou a posição real do objeto em relação à superfície, o dióptero, e o N do observador é o N', que é o índice de refração do meio onde o observador se encontra, e o N, ou N do objeto, é o índice de refração do meio onde o objeto está. Mas se inverter, se estiver na água, indo para o ar, do ar para a água, posso usar a mesma equaçãozinha? Pode.
o que você precisa identificar é onde está o observador e onde está o objeto. Então, se o observador estiver na água, o N do meio onde está o observador vai ser o da água. Se o objeto estiver na água, então o índice de refração do objeto será o da água, e vice-versa. Se o observador estiver no ar, o índice de refração do meio onde está o observador é do ar. Se o objeto estiver no ar, o índice de refração do objeto ou do meio onde se encontra o objeto é do ar. Daí, o P é a distância do ponto P à superfície, ou seja, a posição real. P' é a distância do ponto P' à superfície, ou seja, posição aparente. O N é o índice de refração absoluto do meio de incidência da luz. E o N' é o índice de refração absoluto do meio de emergência da luz, ou seja, onde está o observador. Então, nós podemos ter duas configurações. O N representa o N do objeto e o N' representa o N do observador. Aqui nós temos as nossas referências. Espero que você tenha compreendido aqui os nossos conceitos iniciais de dióptro plano. Eu estarei voltando agora, utilizando o quadro com exercícios do mesmo e mostrando como que se faz os desenhos, as projeções no quadro. Valeu, pessoal. Até a próxima. Sucesso!